Shalom, queridos! Hoje é João capítulo 17, a oração de Jesus por todos os cristãos. Em João 17, após inúmeras instruções, Jesus ora com seus discípulos. Esta é conhecida como a oração sacerdotal. Aqui há muitas revelações profundas sobre os propósitos de Deus para Jesus, para os apóstolos e para todos os que creem em Jesus. O Senhor começa a oração reconhecendo que sua hora chegou e que cumpriu sua missão conforme o Pai havia determinado. Em seguida, o Senhor ora por seus apóstolos com o objetivo de que o Pai os guarde em sua palavra e os livra do inimigo, do maligno. Antes de encerrar, Jesus pede ao Pai que nos conceda a unidade, que sejamos como um só. O nosso Mestre sempre teve a preocupação de que não nos tornássemos egoístas, individuais. Isto é algo que precisamos decidir, obedecer, pois a todo momento vamos encontrar muitos motivos para querer manter a distância das pessoas. O desejo de Jesus é que sejamos como um só em tudo. Vivamos como família, como irmãos. A minha oração não é apenas por eles. Jesus é um exemplo de generosidade e amor únicos. Perceba que ele está prestes a ser traído por Judas, condenado injustamente, torturado e por fim morto, mas o seu senso de amor e propósito permanecem inabaláveis. O Filho de Deus sabe exatamente o que veio e não o que veio. Sabe exatamente a que veio e não vai permitir que nada tire seu foco, nem mesmo as dores mais agudas. Particularmente, eu me emociono ao ler João 17, 19 a 23. Aqui fica muito claro que Jesus pensou em mim e em você de maneira particular. Rogo também por aqueles que crerão em mim, disse ele nas mais profundas das súplicas. Podemos até repeti-la, mas é certo, não terá o mesmo efeito que a intercessão que saiu dos lábios do Filho de Deus naquele dia. A não ser que façamos em seu nome. Se fizermos essa oração no nome dele, aí tudo bem. Jesus fez realmente uma oração que não podemos esquecer. Ficamos com dificuldades a cada dia, por conta de cada dia sermos feridos. Mas nós sabemos que ele deixou o exemplo. Ele estava sendo ferido o tempo todo. Ele foi traído, ele foi negado. E ele faz uma oração desse nível. Então, nós temos como exemplo Jesus. Então, qual é a dificuldade? Qual é o problema? Quando alguém te fere, seja principalmente um líder, que geralmente os líderes, eles são considerados os mais feridores, vou dizer assim a palavra feridor, os que mais ferem, pelo fato das pessoas não estarem ligadas no propósito de Deus. Então elas ficam surpreendidas com as exigências dos líderes. Esquecem que o líder é um representante de Deus. E esse Deus que nós cremos e servimos e que nos ama, ele é exigente. Amar não significa que a pessoa fique fazendo as coisas passando por cima. Deus nos mostrou isso o tempo todo. Ele não esteve passando a mão pela cabeça. O primeiro casal, no primeiro erro que teve, não teve jeito, teve que sair do Éden.
Isso é exigir. Não deu chance. Era o primeiro erro. E ele não deu chance. Agora ele mostra o amor pelo fato de que ele não tolera coisas erradas, que é tudo certinho, mas que ele corre atrás, investe para que nós possamos ter o retorno, ter um conserto, sermos novamente sarados daquilo que fomos feridos, pelo fato de que a ferida foi feita por amor, para o nosso bem. Então, é o que mais fere em todo o contexto, em todo lugar onde nós chegamos, os que mais ferem são professores, são discipuladores, são pastores, são apóstolos, são bispos, porque tem que falar a verdade. E as pessoas chegam para os cultos esperando que a pessoa fale somente receba, receba, receba. E estão tão despreparados, vêm para os cultos com o coração tão enganoso que eles querem que o líder resolva seus problemas em cada culto que vai. Ainda dizem assim, eu venho para o culto cheio de problemas, pensando que vai melhorar meus problemas. Esse líder só quer saber de exigência, só quer saber que eu tenho uma vida de oração, que eu tenho uma vida de intimidade com Deus, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Eu quero saber o que Deus vai me dar e não o que eu tenho que dar para Ele. É assim que acontece. Então, nós sabemos que líderes, professores, as pessoas que estão na frente do povo de Deus, são os primeiros que ferem. Mas isso não lhe dá direito a você sair de um culto, a sair de um discipulado, a sair de uma célula chateado, magoado, não. Porque Jesus Cristo também ensinou que quando a gente tem um problema com o irmão, a gente vai a ele. Então, o líder da célula lhe magoou, fez alguma coisa, alguma exigência que você achou que não veio da parte de Deus, você vai a ele e fala. E aí se resolve. Eu tenho certeza que nós temos procurado escolher discipuladores, líderes de células, bispos, missionários, pastores, todo o povo que está na frente do povo de Deus nesse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém são escolhidos por indicação do nosso Deus. Então, se algum deles estiverem fazendo alguma coisa do que eu acabei de falar, que é normal. É normal. Por exemplo, uma líder de discipulado, desse discipulado, Mai FJ, que é o discipulado que a apóstola Rainha Nascimento está supervisionando nesse ministério. Então, essa líder, claro que ela vai ser uma pessoa que vai ferir, porque ela vai passar o que a apóstola Rainha está mandando. E por que a apóstola Rainha está mandando? Porque Deus já falou, já mostrou como deve ser esse discipulado. Então, se alguém ficar insatisfeito por um discipulado cheio de exigência, por favor, venha a apóstola Rainha, esclareça, porque temos que viver em unidade. Esclareça o que é que você está achando que está sendo exigido, que não foi Deus que mandou fazer. Não fique querendo abandonar o discipulado, porque a discipuladora está obedecendo ordens, assim como a apóstola Rainha está obedecendo ordem, ninguém está trabalhando aleatoriamente. Nós temos uma direção de Deus, de fazer o melhor. Então, a gente querer o melhor fere, que as pessoas não querem trabalho. E tudo que você vai fazer bem feito, tem trabalho. Então, as pessoas querem um discipulado, que elas cheguem, ouça a discipuladora falar, que elas não tenham que ver o vídeo, que elas não tenham que responder o questionário, que elas não tenham que botar o nome da discipuladora, porque isso é trabalho. O problema nosso é não querer trabalhar. E nós precisamos de trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem. Infelizmente, as pessoas só se dão o luxo de trabalhar quando sabem que serão bem remuneradas. O trabalho de Deus tem uma remuneração que é algo tremendo, porque é para a eternidade. As remunerações daqui da terra são passageiras, não resolvem nossos problemas, porque quem pode acrescentar um só dia em nossas vidas, senão o Senhor? O dinheiro da sua remuneração pode?
Sua remuneração pode acrescentar um dia à sua vida? Só Deus. Então, o nosso discipulado, essas nossas exigências, são exigências que vão para a eternidade. Se nós cumprirmos, somos abençoados, as bênçãos correm atrás de nós. Então, se tem gente ferido pelo discipulado de nobreza que nós estamos tendo nesse ministério, se estão sendo feridos porque tem que trabalhar, trabalho muito. Tanto para mim, supervisora, como para todos os discipuladores e para os discípulos. Então, se alguém está ferido, por favor, aprenda nessa lição de João capítulo 17. Jesus orou pela nossa unidade. E o que é unidade? É porque todo mundo faz tudo certinho? Não. É porque ninguém deixa nada guardado de mágoa no coração. Vai a pessoa que não entendeu, que não gostou do que foi feito e conversa para que tudo seja resolvido, para que nós possamos estar do jeito que Jesus orou aqui em João 17, em unidade. Unidade é a base do nosso êxito e só na unidade chegaremos aos céus. Se alguém pretende ir ao céu com problema com seu irmão, deixar o discipulado porque o discipulado tem muito trabalho, deixar a célula porque a célula tem muito trabalho, deixar de tudo por causa disso ou daquilo, nós precisamos ir para os céus. É a única chance para a gente ser feliz é nos céus. Aqui é tudo passageiro. Então, vivamos a unidade que Jesus orou aqui por ela. Ele orou e eu acredito que você vai tomar posse, que nós vamos tomar posse dessa unidade. Vivemos unidos, discipuladores e discípulos, líderes de células e componentes de células, missionários e discípulos, missionários e discípulos, componentes das congregações, bispos e os componentes das congregações, pastores e os componentes das congregações, todos em unidade, porque é dessa maneira que quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele quer encontrar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e membros e componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.